está do teu lado, dê um belo de um bom dia para a pessoa. Dá uma medida média e o humor da pessoa. Tem gente que demora um pouquinho, né, na manhã. Eu conheci uma pessoa que ele dizia, antes das 11 eu não consigo falar bom dia para ninguém. Eu não sei você, mas eu sou da madrugada, né? Sem despertador já estou acordando e eu fiquei hospedado num lugar que tinha 8 mulheres, 7 além da minha mulher. E nós chegamos em casa às 1 da manhã, 1 e pouca da manhã. Eu falei, eu preciso subir. Eu não sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Se era oração, se era sonho, se era choro. Meu Deus. Aí eu disse assim, eu vou acordar bem cedo para fazer meu devocional. Já tinha mulher cuidando das galinhas. Mas que loucura. Falei, a mulher não dorme, né? Mulher não dorme. Aliás, essa era a impressão que eu tinha da minha mãe. Eu ia dormir, as panelas estavam batendo na cozinha. Eu acordava, as panelas estavam batendo na cozinha, fazendo barulhos. E eu pensava, essa mulher não dorme, né? E de fato ela ficava muito atenta para cuidar de mim. Não é isso? Então, se você puder dar um abraço em quem está do teu lado e falar com ele, seja bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Deus, por essa manhã. Mais uma vez te agradecemos. Em nome de Jesus. Pode sentar. Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo escrevendo, ele fala sobre uma responsabilidade social. E no versículo 21, Paulo escreve assim: Pais, não irriteis a vossos filhos. Pais, não irriteis a vossos filhos. Pais, não irriteis a vossos filhos. Para que não fiquem desanimados. E nós temos uma tendência em pensar que não irritar os filhos é ficar insistindo com ele para arrumar a cama, para estender a cama, né? Para fazer a mesa, para jogar o lixo no lixo, para lavar a louça. Não é essa a irritação, porque essa é boa. Amém? A maior irritação que um pai pode causar para o seu filho é o abandono. É instalar nele uma crença de desvalor, de desamor e de desamparo. Não existe maior irritabilidade, porque essa lhe causa desânimo. A tradução King James, ela diz, para que não sejam desencorajados. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não sejam desencorajados. Aqui está cheio de filhos e filhas. E se você está aqui em busca de um me refaz, é provável que fora desconstruído ao longo da tua vida. E uma das pessoas que mais nos desconstrói são aqueles que deveriam nos amar e nos proteger.
Às vezes nós trazemos, principalmente nós cristãos, um medo muito grande de falar dos nossos pais, porque a Bíblia manda honrar e devemos sim honrar. Mas eu não sei se você já parou para pensar nisso. Aliás, é importante falar. Ontem nós fomos ministrados sobre quebrar o silêncio. As maiores das nossas neuroses foram instaladas pelos nossos pais, na maioria das vezes pelo pai. Uma mulher disse assim para mim: não consigo acreditar em mim. E eu não estou falando de uma mulher, uma simples dona de casa, que logicamente tem uma atividade fantástica. Mas eu estou falando de uma mulher com doutorado, com pós-graduação, doutorado, mestrado. Eu não consigo acreditar em mim. Eu tenho quase certeza que alguém aqui se identifica com a queixa dessa mulher. Eu não consigo acreditar em mim. Oro, busco, faço o meu devocional, faço o jejum, mas não consigo acreditar em mim. E eu fiz uma pergunta para ela. Obrigado, Letícia. Por quê? Você sabia que os porquês, que às vezes nós não temos muito paciência de ouvir ou de receber dos nossos filhos, eles têm a capacidade de mexer com o sistema cognitivo das pessoas? Existe uma ferramenta da qualidade chamada 5 porquês. Tenho um problema e não consigo encontrar a solução. Como entrar na rota para encontrar a resposta? Por quê? Nós perguntamos para os nossos filhos, crianças, o que você aprendeu hoje na escola? Dizem que o judeu pergunta para o filho: o que você perguntou hoje na escola? Nós fugimos dos questionamentos, das indagações, por medo de não encontrar respostas. Fala para quem está do teu lado: a resposta que você precisa está dentro de você. Só precisa ter coragem para suportar o confronto. E aquela mulher respondeu para mim: não sei. Você sabia que os não sei também nos ensina muita coisa? Nunca fuja da dúvida, porque a dúvida é a oportunidade de você entender a sua vulnerabilidade e caminhar em direção à resposta. Agora eu quero saber por quê. Eu disse para aquela mulher: eu também não sei, mas nós vamos descobrir juntos. E eu fiz uma segunda pergunta para ela: o que você ouvia dizer de você quando criança? Levou um tempo para responder, mas nós não estávamos com pressa. Ela disse: você não vale a comida que come. Você não vale a comida que come. Você não vale a comida que come. E aí vem a segunda pergunta:
de quem você ouviu essa fala? A expressão muda e ela diz: do meu pai. Desaba naquela hora. Tem como voltar e resolver tudo isso, apagar tudo isso? Claro que não. Você já pensou se o relógio, se o tempo fosse anti-horário? Eu não sei o que seria se nós, ao invés de aprender, nós fôssemos desaprendendo. Só que não é assim. Eu acho que se nós pudéssemos voltar, nós nunca seguiríamos. A gente só iria voltando para consertar as sujeiras que nós fizemos, ou aquelas sujeiras que fizeram com a gente. Há batalha nas mentes de muitas pessoas. E talvez essas batalhas foi o que estimulou você vir até aqui. Acordar num sábado pela manhã, talvez sair da sua cidade, chegar até aqui, ficar sentado, ouvindo. É por causa das suas batalhas. E o que me inquieta, o que me aborrece, apesar de tanto tempo ganhar a vida ouvindo pessoas, é que há muitos que estão perdendo essa batalha. Não é o seu caso. Hoje, aliás, começou quinta. Aliás, começou já há muito tempo que estamos em oração. É a oportunidade de se reconstruir. Me refaz. Talvez aquele que te fez não está mais aqui, não está mais entre nós. Aquele que desconstruiu você não está mais entre nós. Mas aquele que nos reconstrói, nos reabilita, ele está presente aqui. Tem um documento, um questionário que nós entregamos para os nossos pacientes ou clientes, como queira, que se chama anamnese, que é trazer de volta à memória. Trazer de volta à memória para entender o que sente e por que sente. E alguns vêm cheio de palavras, além das perguntas e a pessoa ter que responder, palavras para que ela marque qual se identifica, com qual ela se identifica. E isso me inquieta muito. Das palavras, palpitações, cefaleias, dores de cabeça. Aliás, prestem atenção, quando tudo dói, a dor não é física. Dá uma sacudida para quem está do teu lado e fala para ela: quando tudo dói, a dor não é física. O problema é que a farmácia está mais próximo, né? E essa dor cessa, mas volta. Palpitações, raiva. Tá, mas raiva é uma emoção básica, todos nós sentimos, mas é uma raiva fora do normal, desproporcional ao estímulo. Distúrbios estomacais, distúrbios intestinais, intestino, segundo o cérebro, ansiedade, virou marca do brasileiro, campeão em ansiedade, nós que estamos aqui, primeiro lugar, quinto em depressão. E o problema é que está se tornando normal, porque quem não está, parece que é anormal. Nós nascemos para ter um tipo de ansiedade, aquela que nos faz fazer
Sabe o que me fez levantar cedo para vir até aqui? A ansiedade. Boa ela. Sabe o que vai me fazer levantar de manhã na segunda para ir trabalhar? Primeiro, a graça. Segundo, a ansiedade que ele vai provocar em mim. Eu preciso ir. Essa é boa. A segunda, Mateus capítulo 6. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, e nem por isso lhes faltam as coisas. Observe os lírios do campo. Não sabe costurar. E nem Salomão, com toda a sabedoria, se vestiu tão bem como um lírio. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está querendo trazer 2025 para 2024? Basta a cada dia seu próprio mal. Essa ansiedade já está a um passo da doença, da patologia. A terceira, que é a que eu mais percebo nas pessoas, é aquela ansiedade generalizada. Está aqui agora, tranquilo, ar-condicionado, tudo muito bem. As crianças estão bem em casa, está tudo organizadinho. Mas o sensor está ativado e a pessoa está produzindo adrenalina, está roendo as unhas, torcendo o cabelo, sentindo mal-estar, ansiedade. É aquele sensor que deveria desarmar, mas ele fica ligado o tempo todo. Essa é a doença. É dessa que eu estou falando aqui. Conflitos. E aí eu ouço, e como boa parte dos meus clientes são evangélicos, mas só tem conflito com quem? Ela diz, eu comigo mesmo. Parece que existem duas pessoas dentro de mim. Insônia. E aí usamos uma desculpa para dizer, eu já entendi que eu sou noturno. Nós não somos noturnos. Nós somos diurnos. As coisas acontecem durante o dia. Eu sei que às vezes Deus nos desperta para orar, mas tem pessoas que usam isso como fuga. Quantas vezes na semana você tem coragem de sair do teu quarto, ir no quarto do teu filho, sacudir ele e falar, acorda que você tem que orar? Você faz isso? E por que Deus iria fazer contigo? É a sua insônia que você precisa cuidar, porque alguém destruiu você. Zolpidem. Pesadelos. Deus está falando, pode ser que sim, mas Deus não perturba ninguém. É confusão da cabeça. Freud disse que sonhos tem a ver com desejos reprimidos. Aí eu fui para a Bíblia e vi que sonhos é ocupação da mente. Pânico, sentir-se tenso, solidão, depressão, tudo isso está marcado ali. Ideias de suicídio, incapaz de descansar. Uma pessoa disse para mim, eu trabalho 16, 17, 18 horas por dia. Eu falei, por quê? Para quê? Sabe qual a resposta que ela me deu? Não sei. Eu disse, me fala do teu pai, me fala da tua mãe. Trabalhava por dinheiro ou por prazer? Nunca havia pensado nisso. Eu quase não via meu pai, ele só trabalhava. E você precisa ser igual a ele? Pai. Problemas sexuais. Não, isso aí não tem aqui, né? É só do outro lado do mundo. Envergonhar-se de estar com outras pessoas. Não consigo fazer amigos. Eu tenho sentimentos de inferioridade. Indeciso. Não sei se vou, se fico. Se caso, se fico solteiro, se separo. Se compro, se vendo.
carreira profissional que não rompe, problemas financeiros, incapaz de se divertir, uso frequente de analgésicos, dificuldades de concentração. A pergunta: será que eu tenho déficit de atenção? Minha cabeça não para? É porque quem deveria acalmar você te perturbou. Quem foi? Talvez foi o teu pai. Sinto um João ninguém, a vida é vazia, ingênuo, não consigo fazer nada certo, culpado, moralmente errado, pensamentos horríveis, procrastinador, agressivo, não sei por que eu sou agressivo, sem atrativos, e aí puxa aqui, puxa ali, aumenta aqui, aumenta ali, aumenta acolá, mexe aqui, mexe aqui. Você encontra com a pessoa e fala: quem é você? Eu te conheço. Está tão mudado? É porque está querendo, acha que o atrativo vem de fora, vem de dentro. A Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior ele vai se renovando a cada dia. Eu não estou dizendo que não tem que ter o autocuidado, claro, tem que saber por quê. E que importância você dá para você mesmo. E quantas vezes você ouviu que você é importante, que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é maravilhosa. E de quem você ouviu isso? E quais eram as intenções de quem disse isso para você? Repulsivo, deprimido, não amado, impaciente, confuso. E aí, se formos continuar aqui, é tanta coisa que vem no trazer à memória. O salmista no Salmo 73, 21, ele escreve assim: assim o meu coração se azedou, e eu sinto picadas no meu rim. Percebi então que o meu coração se amargurou, e que eu estava despedaçado por dentro. Repita comigo: saúde mental, saúde renal. Irmãos, o acúmulo de mágoas, ele vem sendo, a mágoa vem sendo produzida e vai se acumulando ao longo da vida da pessoa. Um simples eu estou magoado, ok, quem nunca? Agora, eu continuo magoado, por quê? Quem te deu essa má água para beber? De quem você recebeu isso? Deus tem água boa para te dar. O que está acontecendo com você? Existem 3 crenças nucleares, e a partir daí são tantos problemas ao longo da vida. Uma delas é a crença de desamor. Eu não me sinto capaz de ser amado ou ser amada. Crença de desamparo. Eu sempre me sinto desprotegido, desprotegida. E por isso eu acabo sufocando as pessoas, pressionando: você tem que me amar, você tem que cuidar de mim, você tem que me proteger, como se fosse uma criança. É porque talvez ainda continua naquele território da infância, porque quem deveria ter estimulado você à vida de adulto, não fez. Eu estou falando de paternidade. Crença de desvalor. Eu fico maravilhado e ao mesmo tempo curioso com aquela história do filho pródigo.
Por muito tempo, eu condenava aquele filho que foi. Que garoto depravado. Que garoto doente. Algo tirava o meu foco daquele que realmente estava doente. Você já conhece a história? Ele pede a herança do pai e fala: me dê o que é meu, estou indo embora. E não adianta querer se distanciar das suas raízes, da sua paternidade, porque você sempre vai pisar naquele território. E aí você já sabe a história, ele ficou numa miséria total, porque não estava no tempo, não estava na hora, ele ainda estava numa fase de aprendizado para administrar heranças. Ele se rebelou contra o pai. E quando ele se viu numa situação que não suportava mais, Lucas 15, 18, ele diz: eu vou retornar à casa de meu pai. E eu vou dizer: pai, pequei contra ti. Isso é consciência de paternidade. É trazer à memória, trazer de volta aquilo que de fato interessa naquele momento. O que ele mais precisava não era da herança do pai, ele precisava era do pai. E ainda bem que o pai ainda estava por ali. Talvez não seja o seu caso. Mas a gente precisa trazer algumas coisas à sua memória para você ser curado e sair daqui transformado em nome de Jesus. E no versículo 29, aparece o filho mais velho, que é aquele que eu pensava que estava tudo bem. Não, era ele que estava doente. E tudo aconteceu com o mais novo, para que entendêssemos o que é conceito de paternidade. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito. Repita comigo: vitimismo. Vamos lá, 1, 2 e... Conhece isso? Isso está na tua casa? Isso mora contigo? E no versículo 31 o pai diz: meu filho, você está sempre comigo. Se você não entendeu o que é paternidade, você me desculpa, mas você está perdendo. Tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário festejar e alegrar, porque seu irmão estava perdido e foi achado. Aqui nós temos uma história maravilhosa, em que aparece um pai presente, um pai legal, um pai que tem herança para dar, um pai que sabe perdoar, um pai que sabe o que é ser pai, um pai que não oprime, um pai que entende tanto aquele que tem a consciência de paternidade, quanto aquele que não tem a consciência de paternidade. Mas infelizmente, para muitos de nós, o pai não foi assim, e o pai não está mais presente. Mas ficaram os efeitos, aquilo que foi desconstruído. E talvez por uma atitude do pai, ou por uma atitude sua mesma, você está se sentindo um escravo na vida, trazendo todos esses adjetivos, ou quem sabe olhando para você e se identificando com tudo isso que eu li aqui. Não consigo fazer nada certo. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais publicou um dado muito interessante, agora recente. Em apenas 6 meses, mais de 91
91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil em 2024. Em apenas 6 meses, de janeiro a julho de 2024, 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Aí você diz assim, mas o que vale isso? Vale toda uma vida se não tiver um me refaz. Noventa e uma mil crianças sem a identificação da paternidade. Sabe o que significa isso? Isto? 460 crianças por dia que o pai não mostra as caras. Hoje está acontecendo isso. Não sei se consegue registrar hoje. Se é na segunda eu não sei. Mas na segunda, 460 mil crianças do sábado e do domingo, na segunda-feira vão estar sendo registradas sem o nome do pai. Com isso, nós estamos com uma geração sem identidade. 40% das famílias são sustentadas por mulheres. A figura masculina está desaparecendo da família. E alguém me responde, por quê? E uma nova configuração familiar estranha marcou assustadoramente o século 21. Com isso, estamos com a geração sem identidade, sem referencial e escravizada. O apóstolo Paulo escreve assim aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8: tenha cuidado para que ninguém escravize você. E no versículo 16 ele diz: não permitam que ninguém o julgue, ponha rótulos em você, ponha preço em você, destrua você, desconstrua você. Não permita. Eu nasci numa família de mais 6 irmãos, somos 7. Eu sou o mais novo. Quando eu nasci, eu já tinha um irmão de 22 anos de idade. Quando eu nasci, a minha mãe já estava com 40 anos. Isso em 1964 era um desafio muito maior do que hoje. Você está fazendo conta aí, pensando que eu tenho 60 anos, né? Ainda vou fazer 60, tá? O ano não acabou ainda. Foi um grande presente de Natal que meu pai deu para minha mãe, ou minha mãe deu para o meu pai. E Deus me deu para a igreja. Eu não ouvia "eu te amo" do meu pai. Eu não me recordo. Eu não me recordo do meu pai tendo muito tempo para brincar comigo. Não me recordo. Mas também eu não tenho memórias do meu pai me desencorajando. Eu não tenho memória do meu pai falando palavrão. Eu não tenho memórias do meu pai chegando bêbado ou drogado. Eu não tenho memórias do meu pai agredindo minha mãe. E quando eu me tornei adulto, eu me entendi. Basta. Foi o suficiente. E se eu contar a minha história, talvez ela não vai te impactar, porque nós temos um problema em nós, que nós gostamos é de ouvir histórias trágicas. A gente pode estar com sono, alguém começou a contar um testemunho de desgraça, o sono vai embora na hora. Eu não sei porquê, se é só pelo testemunho ou é só porque a história do outro desvia o meu olhar da minha miséria.
E aí parece que aquele que fala, dá um testemunho, fui amado, fui cuidado, não fui desencorajado. 14 anos de idade, eu tive uma crise da adolescência e disse para os meus pais, disse para minha mãe, não vou mais estudar. E a minha mãe faz o que de fato é o papel da mãe. Ela disse assim, eu vou falar para o teu pai. Meu pai era analfabeto, a minha mãe era semi-analfabeta. Ela conseguia me ensinar a fazer o para casa. Quem lembra do para casa? Terminava a aula, a professora escrevia para casa. Eu falei, deu, né? Lembra? E aí enchia o quadro. A minha mãe conseguia me ensinar. O meu pai desenhava o nome dele. E o meu pai entendia. Sem formação acadêmica, sem escolaridade, ele conseguiu construir uma casa, criar, cuidar de 8 pessoas, 9 pessoas. Eu disse que antes lá teve mais 2 que faleceram, enfim. Então para ele, vai estudar, não vai estudar, está tudo certo. Tudo certo, não. Ele olhou para mim com as poucas palavras e disse assim, vai trabalhar. E não disse só vai trabalhar. Vem comigo. Me levou numa indústria têxtil, lá na minha cidade. Sou mineiro, nasci no interior de Minas Gerais, 7 Lagoas. E meu pai era aposentado dali por invalidez. E ele chegou e disse assim, tem vaga para esse menino aqui? Eu estou falando de 14 anos em 1979. Não é 14 anos em 2021, tá? Não tinha internet. A gente só chutava bola na rua e estragava a cabeça do dedo. O dedo da mão ficava de boa, porque a gente não digitava nada, né? Não tinha que ficar rolando imagem para lá, para cá. E eu fiquei revoltado com meu pai, porque eu queria viver aquela adolescência sem estudar e sem trabalhar. Mas o meu pai não me deixou, não permitiu que eu entrasse na geração do nem-nem. Geração do nem-nem? Aqui não, né? Nem estuda, nem trabalha. E nós saímos, depois que fez todo o processo ali, enfim, ele sempre me acompanhando, com poucas palavras. Paramos de frente àquela fábrica de tecidos, de frente, do outro lado da rua tinha uma loja. Ele disse ali, vamos até ali comprar uma calça comprida para você. Calça comprida, porque eu só usava short, bermuda. O que é que meu pai estava dizendo com isso? Ele estava dizendo, ser homem. Nunca me bateu. 4 de junho de 79, eu estava perdido dentro de uma fábrica de tecido, sem saber o que eu faço, com a cara toda cheia de algodão. Aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê, tá? Disseram assim para mim. E ali eu fiquei 18 anos trabalhando. Sinto que 1 ano depois o meu pai veio a falecer. 1 ano depois que ele me colocou ali, ou seja, o último filho que ele colocou para trabalhar. O meu pai com 64 anos veio a falecer. Eu tive pai por 16 anos. Eu gostaria de ter tido por mais tempo, mas eu não tive esse privilégio. Mas sou pai há 38 anos. Aos 40 eu aposento por tempo de serviço. E eu falei, por que o meu pai não está aqui para ele ver o que é que ele fez comigo? Você não sabe a importância que tem um pai na construção de um sujeito, na construção de uma identidade. Pai, não irriteis vossos filhos. Aconteça o que acontecer, fica do lado dele, fica do lado dela, até entregá-lo para a sociedade. E aí você vai poder descansar, e o seu filho e sua filha também vai poder descansar. Fui pai com 21 anos,
Casei com a Rosa, temos 3 filhas, Lícia, Letícia e Lidiane. 38, agora minha mulher vai me corrigir, 28, 29 e 32, né? Então, 38, 32 e 29. Mais ou menos, isso. E quando eu olho as minhas filhas, eu me vejo fazendo, claro, melhor do que o meu pai, mas tendo o meu pai como base. Quando eu digo melhor, é porque eu procuro conversar mais com as minhas filhas. Eu procuro estar mais perto delas. Alguém disse assim para mim, nós estivemos em Pomerode no final de semana passada, pregando para um grupo de líderes. E alguém perguntou assim, eu falando para os homens e a minha mulher falando para as mulheres: qual é a mais importante, o pai ou a mãe? Eu disse para a pessoa: vamos descobrir juntos? Vamos. Acho que hoje o Zezé vai... Vem cá, Zezé. Ainda não é aquela parte que eu te falei que eu vou precisar de você, mas vem cá. Você está muito me olhando para mim, rindo para mim, então vem cá. Agora você não ri, né? Pode ficar aí. A pessoa me perguntou: quem é mais importante, o pai ou a mãe? Fica de pé numa perna só. Agora anda. Não, com a perna só. Está confortável? Não. Para, vai derrubar o irmão. Agora fica em pé na outra perna. Fica. Anda. Está confortável? Não. Qual das 2 pernas é a mais importante para você? As 2? As 2. São as 2 pernas que mantêm o corpo equilibrado e se desenvolvendo e se tornando autônomo. Mas cada uma na sua função. Mãe. Eu não estou aqui querendo dizer que mãe é esquerdista, não é isso não, tá? Pelo amor de Deus. Mãe, perna esquerda. Mãe é o amor do ninho. É o amor da empatia. É o amor da nutrição. É o amor do cuidado. É o amor da mediação. É o amor do tempero. É o amor do perfume. É o amor do afeto. É o amor do beijo. Perna direita, pai. É o amor do se arrisca. Vai. Eu estou contigo. Eu te protejo. Vai trabalhar. Parabéns pelo resultado. Acontece assim mesmo. Deixa que eu estou por aqui. Existe um paradoxo, igreja. Nós precisamos do pai e da mãe para no futuro podermos viver sem eles. Agora anda, pai e mãe. Vem cá me dar um beijo. Você sabe por que está desconfortável para você em muitos momentos da sua vida, principalmente os momentos mais importantes? É porque faltou paternidade. Mãe é o amor do fica. Pai é o amor do vá, vai. E como nós temos um período da nossa vida que nós ficamos, permanecemos, e temos um outro período que é muito maior do que aquele que permanecemos, que é o período em que avançamos. E esse de avançar é o pai. E se faltou essa figura, se faltou esse amparo, se faltou esse amor, é por isso que você está bloqueado e sua vida não rompe.
recebeu tudo da mãe, mas faltou-lhe o pai. A paternidade começa quando o pai separa o filho da mãe. Se não teve essa figura do pai para fazer a separação do filho da mãe, ficou até legal o filho da mãe, né? Se não teve essa figura para fazer essa separação do filho ou da filha da mãe, esse sujeito fica grudado na mãe. Aí ele tem problema com a esposa, porque ele não sabe se a esposa é mulher dele ou se é mãe dele. Se ele é o filho mais velho daquela mulher, ou se ele é o pai do filho daquela mulher. Porque está grudado na mãe. Mas quando tem esse homem, essa figura paterna, não simplesmente sendo o pai, por causa do espermatozoide, mas, além disso, sendo também o pai na função paterna, ele vai tirar esse filho da mãe. Meu pai estava aposentado por invalidez, mas ele às vezes trabalhava à noite. Eu sou mais novo. O que eu fazia? Eu corria para o quarto da minha mãe, para dormir. Calorzinho da mãe. Cerejinha do bolo, né? Por vezes eu ouvia meu pai dizendo assim, lá na cozinha da casa: esse menino não pode dormir aí na cama. Eu sei o que meu pai estava querendo. Mas ele estava também dizendo: você precisa ser autônomo. Você precisa dar conta. Você precisa suportar as noites que virão pela frente. E nem sempre eu estarei do teu lado ou a sua mãe estará do teu lado. A Bíblia diz no Salmo 127 que feliz é o homem, fala que os filhos são como flechas, e feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Porque esse homem não será envergonhado quando ele tiver que enfrentar os desafios. E os filhos são como flechas nas mãos de quem? Uma valente, um valente. Quem lança é pai. Quem manda arriscar é pai. Quando esse homem separa, porque a criança quando nasce ela tem um caso de amor com a mãe, porque a intimidade é muito grande. Aliás, um detalhe, depois me lembra de voltar para esse assunto. Eu estou terminando, acho que sim. Olha aqui, um homem saudável, ele produz até 200 mil espermatozoides por dia. Eu falei isso, uma mulher falou assim: misericórdia. Ó, tem uns que falam glória a Deus. E o marido do lado está assim, yes, né? Não. Desde a puberdade, tá? E no ato sexual, é uma quantidade enorme que a esposa desse homem recebe. Portanto, a carga genética sua tem muito a ver com o seu pai. Olha para quem está do teu lado e diz assim: a cara do pai. Mulheres, casem com homens bonitos, tá? Ah, não dá mais, né? Já foi. Mulher fala: 9 meses na minha barriga e nasceu parecido com o pai. É verdade. Cromossomos XX mulher. Cromossomos XY homem. Portanto, o homem define se a criança vai ser menino, menina. Se a fumacinha vai ser rosa
ou azul. Então a partir de hoje, para de cobrar da tua esposa porque você não teve filho homem, tá? Mas esse não é o assunto é que a paternidade, ela é de extrema importância na vida de um filho. O homem, ele separa a criança da mãe, ele faz a cisão, ele pega essa criança e começa a ajudar na personalidade dela. E a criança vai se desenvolvendo, mas a criança fica em paz, porque esse homem cuida da criança, da flecha, mas também cuida da aljava, da mãe. Ele protege. E o filho vai, porque sabe que a mãe está guardada. Agora pensa você que não teve o privilégio de ver o pai, de conhecer o pai, de receber o amor do pai. Como é que você está? Ou você que, quem sabe, está aqui agora e não sabe por onde anda um filho que você teve há um tempo atrás. Como está esse filho agora? Como está essa filha agora? Uma garota disse assim para mim: a minha mãe, ela teve um caso e eu nasci. Eu vi meu pai pouquíssimas vezes. O meu pai tem outra família. E nesse momento ela já começa a chorar. E o único lugar que eu consigo ver o meu pai é pelo Facebook. Somente as fotos na tela do computador, do celular. E já vi que eu tenho 2 irmãs. E eu tenho um negócio dentro de mim, porque eu não posso falar para elas que o pai delas é também o meu pai. A minha mãe disse que ninguém pode saber. Quem dá conta disso? Você é um marido infantil? Ou você tem, esposa, um marido infantil? Talvez ele está ainda à procura do pai. Samaritana de João 4, para saciar sua sede de afeto, a samaritana viveu trocando de homens como quem busca e nunca encontra. Você tem buscado o pai na figura do teu marido? A figura paterna é de extrema importância, queridos. Enquanto você, homem, não entender que você já cresceu e que embora o seu pai tenha falhado contigo, e enquanto você não liberar perdão, não resolver essa pendência, você não consegue ser homem na vida de uma mulher. E a tua mulher não está procurando mais um pai, ela está procurando um marido e pai dos filhos dela. Me inquieta quando eu peço um adolescente ou uma criança para desenhar a família, e a criança desenha uma mulher enorme, e aquela quantidade de pessoas bem menores, entre meninos e meninas. Normalmente tem um gatinho, um cachorrinho. E eu pergunto: quem é esse aqui? Ah, esse aqui é meu irmão. E esse aqui? Essa aqui é minha irmã. E esse aqui é o meu pai. Ah, a sua mãe é alta? Assim, não, minha mãe não é alta. Quando eu vou ver a mãe, de fato ela não é alta. Mas a criança desenha o pai no mesmo nível, porque ele diz: quem manda na minha casa é minha mãe e o meu pai é meu irmão mais velho. Só fica no videogame, nos jogos online, na pornografia, é o irmão mais velho. Faltou-lhe pai para dizer ser homem. Não é a estatura, é a personalidade, é a estrutura psíquica, é o que foi construído e não desconstruído. Eu tenho 3 filhas. Olha a importância de um pai. A mais velha, ficamos com uma filha só por 7 anos. Nós morávamos num barraco de 3 cômodos. Então ela dormia do nosso lado no bercinho ali. Não tão do ladinho assim, mas no berço, no mesmo quarto. Sempre com um abajur ali aceso, uma lâmpadazinha, né? E uma certa noite, ela estava ainda bem novinha, acabou a energia, o quarto ficou escuro. E coincidentemente ela acorda e ela começa a gritar. E num susto, num pulo, eu saltei no berço, nunca esqueci essa cena,
Já se passaram mais de 35 anos. Peguei a minha filha e trouxe para o colo, para o peito. E ela disse assim: quem? Estava tudo escuro. Eu disse: seu pai. Sabe o que ela fez? Ela deitou e dormiu. Tivemos mais 2 filhas. A do meio, ela é muito criativa, muito dinâmica. Ela não consegue ficar parada. Ela cria, ela faz, ela acontece. Todas elas, mas essa mais, é uma das que me desafiou muito. Tem filho do meio aqui? Me desafiou muito a nós, né? Eu e a Rosa. Eu lembro que eu dizia para a mais velha dizia: pai, eu posso ir na casa da minha amiga? Eu dizia: não. Ela dizia: tudo certo. A do meio: pai, posso ir na casa da minha amiga? Eu dizia: não. Ela dizia: por quê? Eu falava: porque eu sou seu pai. Isso não é resposta. Porque quem manda aqui sou eu. Isso não é resposta. Isso atrás de mim. E a minha mulher dizendo assim no meu ouvido: ela merece uma resposta. Hoje ela está com 32 anos. Ela toma conta de vários condomínios. E ela também forma síndicos. Ou seja, ela tem uma vida muito dinâmica. Exige muito dela. Estávamos na mesa, eu, a Rosa e a filha mais nova, que também já está casada. Todas 3 são casadas. E essa minha filha do meio, ela mora uma quadra depois da nossa, no mesmo bairro. Aí ela abre a porta, porque minhas filhas, eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. Todas elas têm a chave da casa. Tem hora que eu tenho que ficar esperto, né? Mas ela chega, dá um toque na campainha, mas não espera, então já abre a porta, né? Aí ela entrou e nós estávamos na mesa. Eu acho que ela estava naquele momento de estresse dela. Ela foi pegar alguma coisa e falou assim: mãe, onde está? Enfim, o que era lá, não lembro o que era. E eu estava com um short de dormir. Não sei se estava sem camisa também, enfim. Aí nós já percebemos que ela não estava legal. Ela entrou, aí já olhamos para ela. Aí vem aquela pergunta: o que está acontecendo, filha? Ela falou: nada. Quando ela falou nada, e eu já entendi, porque o pai conhece a voz do filho. O pai sabe o porquê o filho está expressando daquele jeito. E o pai sabe quando o filho ou a filha está precisando de pai. Eu levantei, entrei na frente dela, porque ela já estava saindo. O que está acontecendo, filha? Ela falou: não, pai, me dá licença. E saiu e esbarrou numa cadeira, a cadeira caiu. E ela normalmente é muito educada. E ela não pegou a cadeira de volta. E eu vi: poxa, não está legal. Aí eu saí. Ela não foi para o elevador, porque ela é muito esperta. Ela desceu pelas escadas. Eu falei: pô, estou sem camisa. Eu voltei e falei assim: não está legal, vou atrás dela. Desci até o elevador. Cheguei embaixo, o meu genro estava parado um pouco de frente, é proibido estacionar, e distraído. Eu falei assim: você viu fulana aqui? Vou falar o nome, não tem problema. Você viu a Letícia aqui? Ela falou assim: não, ela está lá em cima. Eu falei: não, ela saiu. Eu falei assim: poxa, parece que ela não está legal. E ele ligou o carro e foi. E eu também saí, peguei o meu carro, porque ele nem me esperou. Peguei o meu carro e também falei: Rosa, temos que ir lá. Cheguei, ele já tinha chegado. E eu não sei se na hora eu esqueci o número do apartamento. Também não tem muito tempo que ela mora ali. Eu falei: Letícia. Aí ela chegou na sacada: abre aqui para mim. Ela falou: pai, tá tudo bem, abre. Abriu. Eu entrei, meu genro estava sentadinho, que acho que ali não era o momento dele. Até hoje nós sabíamos que é o estresse, né? Ela estava na pia mexendo nas louças. Eu cheguei. Vem cá, Rosa. Olha o que o teu filho precisa e olha o que é que você precisava. E talvez você não teve, mas hoje você pode ter. Ela estava de costas, lavando a louça. Eu entrei.
Ela deitou. Talvez ficamos ali uns 5 minutos ou mais. E eu disse, você não precisa falar nada. Só fica aqui. Seu pai está aqui. Chamei a Rosa. Falei, ora por nós aqui. A Rosa orou. Tá bem, filha? Tô bem, pai. Eu tô bem. Tá bom. Qualquer coisa me chama. Depois eu abracei. A Rosa também abraçou. Vai lá. Irmãos, nós não temos o hábito de ficar interferindo na vida das filhas, porque elas já casaram. Às vezes o grupo da família fica em silêncio. A Rosa fala assim, que é o amor do ninho, né? Poxa, ninguém fala nada. Eu falei, fizemos um bom trabalho. Mas tem aquele momento que nós pais, homens, o macho da família, precisa entender, é hora da minha função. Quem tem está bem. Quem teve também está bem. Mas infelizmente, nem todos tiveram esse privilégio. Uma pessoa disse para mim assim, e eu sei que ela foi criada por um padrasto. Ela falou assim, eu estou com saudades do meu pai. Eu falei, mas ele não está em casa? Ela falou assim, você não entendeu. Eu estou com saudades do meu pai biológico. Eu falei, mas você me disse que você não o conheceu. Ela disse, mas eu estou com saudades dele. Sabe o que ela estava dizendo? Há um vazio afetivo em mim. E pelo amor de Deus, põe amor nas minhas palavras. Eu entendo isso, mas eu sei que às vezes não é bem isso. A gente fala assim, eu vou resolver tudo em Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, Pai nosso que estais no céu. Extrema importância e muito necessário isso. Mas cadê o meu Pai na terra? Onde é que foi parar o meu Pai? Eu sei que eu saí de alguém. Eu tento me resolver com o Pai Celestial. Mas tem horas, talvez essa seja a sua queixa. Eu sinto a necessidade de um calor humano, da pele do Pai, da barba do Pai, das mãos do Pai, da voz do Pai. Deita aqui. Eu fico imaginando o que você sente. Que você, poxa, mas que vazio é esse? Que nada preenche. Além da interrogação, por que ele não me acolheu? Por que ele não me recebeu? Por que eu não tenho o nome dele? E há uma tendência de se culpar. Aprenda, a culpa não é sua. Um garoto disse para mim, meu horário está passando, né? Ele disse para mim, o meu pai manda mensagens para mim todos os dias. E às vezes eu não respondo. Isso está me dando gerando um sentimento de culpa muito grande em mim. E como eu já conheço essa pessoa já há uns 8 anos, ele já havia contado a história dele para mim na anamnese. Ele disse, eu fico preocupado que a Bíblia manda honrar. E ele me cobra, você não me respondeu, não me respondeu. Eu disse para ele, vamos lembrar um pouco como foi a sua infância? Ele disse, por quê? Vamos, então vamos. Ele tinha 4 anos de idade. Foi o período ali entre os 4, 5, 6 anos que o pai abandonou a mãe dele. Aí entraram naquela maratona, aquela loucura. Semana que vem eu busco, ele vai ficar comigo. Leva para casa da mãe do pai, porque o cara não é homem para sair da casa da mãe.
e vai jogar bola, e deixa a criança com a mãe dele, que nem a mãe da criança. Isso quando buscava. Ele contava que quando o pai morava com eles, o pai colocava ele de castigo, sentado numa poltrona. Irmãos, memórias de quando temos 4 ou 5 anos são memórias de alguma emoção muito forte. As demais a gente não lembra. Tem que ter marcado muito. E ele sentava no sofá e o pai dizia assim: se você levantar dessa poltrona, eu arrebento a cara da tua mãe. Aí ele ficava ali. E a mãe dizia: filho, pode sair. O pai... Chegava o dia depois da separação que o pai ia buscar. Ele ficava sentadinho na calçada. Eu estou falando de um rapaz hoje com seus 40 anos de idade, que não consegue responder muito o pai. Sentado na calçada, a hora passando, e o pai não vinha, o pai não chegava. A mãe chegava na janela e dizia: filho, vem para cá. O pai não vem mais. Eu disse para ele: quem pavimenta o caminho para você transitar por ele não é você, é o pai. Se o pai não construiu esse caminho, de fato fica difícil. Aprenda a se perdoar. Vai trabalhando o perdão, mas aprenda a se perdoar. Vai trabalhando isso de aproximar do pai, mas aprenda a se perdoar. Porque quem primeiro identifica é o pai, que chama o filho de filho, filho. E é só depois que o filho fala: pai. Aleluia. Volta aqui, Zezé. Tem outro inteiro ali também. Olha aqui. Desde o início nós estamos falando de vaso. Chega para cá. Não era para ser assim. Nós fomos formados para sermos... De fato, nós somos como uma casa em constante reformas, mas em construção e em constante reformas. Tudo bem, mas precisamos ser completos e habitar dentro dela. Sabe o que Deus quer fazer contigo? Ele quer te encher. Mas alguém desconstruiu você. Alguém que deveria te amar não te amou. Alguém que deveria dizer para você vá, não esteve presente. E aí Deus tenta encher, não consegue reter, é um ser fracionado. E gente fracionada não consegue reter coisa alguma. E Deus quer encher. E aí, se não tomar cuidado, você perde a paciência. Deu! Mas ainda bem que tem o oleiro. Ele vem para refazer. Ele vem para reconstruir. E não é para você ficar desconstruído e vazando, mas é para transbordar. Uou! É isso que Ele quer. Transbordar. E a água é boa. E transbordar mais. E mais. Todo eu te amo que nós ouvimos na infância, ou se não foi verbalizado, o eu te amo do meu pai, por exemplo, é sair de manhã e voltar à tarde. E quase sempre colocar uma sacolinha de pão, ou com uma banana, uma laranja, um saco de arroz. Eu entendi que aquilo era, eu te amo, cara. Sabe por que eu estou aqui hoje? É porque Deus conseguiu me encher. É porque os pequenos traumas que eu tive, Deus conseguiu trabalhar em mim. Talvez essa não seja ainda o seu contexto,
Mas é por isso que você está aqui, para se refazer, para se reconstruir. Você vai lutar um pouco com esse buraco afetivo, vai. Mas é Deus que vai te encher. Se faltou o amor, tu vai. Na medida que for reconstruindo, você irá. Você irá. Entenda, você não é mais aquela criança. Hoje você é um adulto. Vamos para o lugar de adultos. O pai falhou. Deixa esse passado para lá. Como foi dito ontem pelo pastor Felipe sobre a uva. Bagaço joga fora. É tempo de reconstrução. É tempo de reconstrução. Quebrou, Deus reconstrói. Deus refaz. Deus refaz. Fique de pé. Fique de pé. Queridos, naquele dia que eu abracei a minha filha, naquele dia que eu abracei a minha bebê, ali aconteceu cura. Tem homens aqui preparados para representar o seu pai e te dar um abraço. Enquanto cantamos, se você sente a necessidade, às vezes nem precisa falar, mas quem sabe um abraço de pai. Nós queremos te dar essa oportunidade de reconstrução, de refazer, de perdoar. Você é homem, casado, tem filho em casa. Teu filho precisa de você. A tua filha precisa de você. O teu garoto daqui a pouco vai se tornar um homem. Homem aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem. E Deus quer te encher. Deus quer te encher. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, pode ir preparando para cantar. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, repita comigo, agora, abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, ao qual está sendo renovado, refeito em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida,
Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo. Porém, revistam-se, repita comigo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, para viver em paz, para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, acolhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus, seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavras, em ação, façam em o nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Aleluia. Quer receber um abraço de pai? Quer conversar com o pai? Quer fazer uma queixa com o pai? Quem sabe o pai deveria dizer para você: filho, me desculpa, me perdoa. Filha, me perdoa. Eu não participei da sua festa de 15 anos. Eu não levei você ao altar para o casamento. Eu não participei da sua colação de grau. Eu não acompanhei o pré-natal da sua mãe. Filho, eu não assisti você fazer o primeiro gol. Eu não tive o privilégio de tirar a rodinha da sua bicicleta. Eu não vi nascer o seu filho. Eu quero te pedir perdão. E eu quero receber um abraço teu. Aleluia. Aleluia. Perdoa. Meu Deus. Refaz, Senhor, em nome de Jesus. Receba o abraço do Pai. Seja reconstruído. Seja reconstruída. Seja renovado, renovado. Não sai daqui do jeito que entrou. Deixa de ser fracionado. Seja completa, em nome de Jesus. Ei, Paizinho amado, Pai querido. Eu era órfão, hoje sou filho, o Pai adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai adotou.
Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Pai, eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Pai, eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Pai, eu tenho um pai, Abba, Pai, Ele é meu pai. Pai, eu tenho um pai, Abba, Aleluia. 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 Deus está construindo. Deus está formando identidades. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Você tem um pai. E é por isso que vocês estão aqui. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ah, Senhor. Obrigado, Deus, por esse povo de coragem, que não foge do confronto. Obrigado, Deus, pelas luzes que foram acesas aqui. Oh, meu Deus. Aleluia. Cantemos, cantemos. Pare sua vida. Você tem uma vida pela frente. Quem sabe você tem mais futuro do que passado.
Queridos, nós não fazemos ideia do que é que veio na memória dessas pessoas. Sempre que eu lembro do meu pai, me vem uma memória de uma casa grande, de uma família transitando ali dentro, um povo chamado de um povo normal, uma mãe cozinhando, um pai trabalhando, um pai dormindo em casa à noite, um pai conversando com a mãe. Mas tem pessoas que têm memórias assustadoras de agressões, de abusos. Por isso que é o momento de se refazer, o momento de reiniciar, o momento de recomeçar. Está na hora de parar de andar de costas para o futuro. É momento de virar